Olá, amante da astrologia, bem-vindo à 18ª aula do curso de Astrologia Kármica e vamos continuar a falar sobre a energia da transformação, incluída na casa 8, Escorpião e Plutão. E hoje vamos falar sobre o eixo número 5, que é aquele que tem a casa 5 de um lado, a casa 11 do outro, ou seja, a identidade, a minha identidade, ou neste caso a nossa identidade, a identidade da pessoa, e depois a identidade do mundo lá fora, das outras pessoas, dos amigos, dos grupos e dos conhecimentos, casa 11, ok? Aqui há uma situação muito interessante, porque a casa 5 é a casa da identidade, é uma das casas mais importantes que existe, fala da própria pessoa. Okay? E já sabes que a casa 5 é a maneira como a pessoa mostra a identidade ao mundo, e esse mostrar da identidade nós podemos colecionar ou podemos identificar em 5 posições diferentes. Casa 5, 5 coisas, só para decorar. E neste caso é assim, nós podemos estar a falar do nosso lado artístico, do que nós mostramos ao mundo quando pintamos um quadro, fazemos uma olaria, qualquer coisa assim, uma culinária, etc, etc. Os projetos que saem dentro de nós, que são a nossa criação, ok? Os tempos livres, porque nos tempos livres tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos, portanto, também mostramos a nossa identidade. Os filhos, porque saem de dentro de nós e também mostram a nossa identidade. E as paixões, inclui os namoros, porque quando estamos apaixonados, normalmente também tiramos as máscaras e mostramos mais quem nós somos, ok? Então agora vamos imaginar aqui criatividade e energia de transformação. Ou seja, a criatividade desta pessoa, ela é muito intensa. A pessoa leva a questão de mostrar a sua criatividade de uma forma brutalmente forte, ok? É uma pessoa que tem a noção de que a sua criatividade e mostrar a sua criatividade ao mundo vai causar transformações, ok? Aliás, ela não tem a noção, ela é assim, mas ela não tem a noção, que não podemos esquecer, não é? Que isto é um karma forte, é um karma principal e, portanto, significa que a pessoa tem um potencial, mas ela não tem a noção do potencial que tem, ok? Então, o que pode acontecer muitas vezes, e não tão no início da vida, mas um bocado mais para a frente, é que esta pessoa, ela começa a perceber o potencial gigante que está dentro dela. E ela começa, às vezes, até ter medo de si própria. Okay? Ela começa, às vezes, até ter receio em utilizar esse potencial. Em soltar os cães. Pronto, basicamente é isto, ok? Ela começa a ter receio em soltar os cães, porque os cães dela são tipo Rottweiler, okay? Que vão para ali e destroem as coisas e transformam as coisas à volta. E ela já percebeu que sempre que ela faz isto, as coisas não são muito positivas para ela, então a questão vai ser ela começar a entender que tem que ter algum cuidado, ok? Claro que todas as energias que nós falamos aqui em termos kármicas principais são muito fortes, mas vai também depender muito depois do resto do mapa da pessoa, do resto da personalidade da pessoa, não é? Imagina, por exemplo, que é uma pessoa de signo carneiro, que já leva tudo na frente, com um escorpião na casa 5, ok? Então, ou Plutão na casa 5, então é uma pessoa que é intensa, mesmo muito, ok? Mas se a pessoa já for, por exemplo, balança, com um escorpião na casa 5, ela vai, se calhar vai tolir mais a sua própria identidade com medo de utilizar, porque ela acaba por se aperceber do potencial que aquilo é e acaba por não utilizar esse potencial com medo de que aquilo de soltar os cães, não é? Pronto, basicamente é isso. Mas de uma forma geral, é uma pessoa que é muito intensa na maneira como mostra a sua identidade e é muito criativa. Portanto, isto no lado positivo significa que a pessoa tem um potencial gigante em termos de criatividade. Eu até costumo brincar e dizer que provavelmente noutras vidas ela foi tipo um Leonardo da Vinci ou um Miguel Ângelo. Porque tinha um potencial gigante, só que depois houve ali qualquer coisa que não foi bem utilizado em termos desse potencial. Desenvolveu para o lado errado. Sei lá, eu costumo brincar e dizer que criou a pólvora e depois criou a pistola. Okay? Ou seja, não foram criações que possam ter ido no lado do bom da vida, mas sim mais no lado negativo da vida. Okay? Então a pessoa não se orgulha disso, ela entra dentro desta vida e ela diz: eu quero ter aqui uma limitação, porque eu não quero voltar a cometer outra vez os mesmos erros. Eu sei que eu sou uma pessoa muito criativa, mas eu não posso utilizar a criatividade para o mal, eu tenho que utilizar a criatividade para o bem. Então ela não tem a noção do potencial que está dentro dela e não tem a noção de que está a mostrar, às vezes, esse potencial, essa questão da transformação, de que é uma pessoa transformadora, de que é uma pessoa que vê o que não está bem e quer mudar aquilo que não está bem, okay? E não tem a noção de que está a passar essa energia. Principalmente porque o Sol, ou neste caso a casa 5, ela vai representar a energia
que a pessoa mostra, principalmente para as pessoas que estão mais próximas de si, ok? Porque repara, quando falamos da casa 11, falamos do resto do mundo, não é? Ou neste caso amigos, grupos e conhecimentos, quando falamos da casa 5, nós falamos de nós e dos que estão próximos de nós. Não é propriamente a família, porque isso era a casa 4, mas são aquelas pessoas que estão ali mais próximas da nossa vida e que nos conhecem melhor, aquelas pessoas que conhecem melhor a nossa identidade, a quem nós mostramos mais a nossa identidade. E obviamente, que mais uma vez, depois vai depender do signo, não é? Uma pessoa que seja mais, por exemplo, Capricórnio tem menos gente a conhecer a sua identidade, uma pessoa que seja Sagitário tem muito mais gente a conhecer a identidade, ok? Mas isso depois vai depender. Mas só para ter essa noção, tem a ver com as pessoas que estão mais próximas de nós, a nossa identidade, a nossa criatividade, ok? E há uma intensidade muito grande nessas situações e a pessoa utiliza a sua própria identidade, ou a sua maneira de ser, que eu costumo dizer, às vezes basta simplesmente chegar, okay? Só chegou a uma festa, já está a causar confusões. Okay? Aqui é mais ou menos a mesma coisa que era na casa 1, só que na casa 1 é para toda a gente que lhe apareça na frente, ok? E na casa 5 é para aquelas pessoas que já conhecem melhor, ou aquelas pessoas que já tiveram a oportunidade de conhecer, de abrir, ok? Para quem esta pessoa já teve a oportunidade de se abrir e de mostrar. E essas é que vão começar a entender o inferno, às vezes, que é estar ao lado desta pessoa que é constantemente a transformar, constantemente a exigir, constantemente a querer tirar o podre que está naqueles que estão à sua volta e querer limpar, e querer transformar, e querer mudar, portanto, morrer para renascer, ok? E há aqui, e claro que depois é um pain in the ass, né? Um bocado complicado estar ao lado de uma pessoa assim como esta, porque ela quer sempre mudar os outros, nunca está bem contente com o que os outros fazem e quer sempre que os outros sejam melhor, ok? E esquece, primeiro não tem noção disso, ela faz isso sem ter noção de que está a fazê-lo, mas esquece que tem que fazer isso é nela própria. Okay? Que tem que se transformar em ela própria, que tem que desenvolver os seus talentos criativos e pôr cá para fora e canalizar essa intensidade para ver resultados em termos da sua criatividade. Okay? Então, será, por exemplo, uma pessoa que convém bastante desenvolver o seu lado mais artístico, okay? Os seus projetos, mas obviamente que sempre com um bocado mais de cautela, porque imaginem, por exemplo, que esta pessoa decide, vou fazer um curso de pintura. Fazer um curso de pintura para aprender a pintar, ok? Ou nem precisa ser um curso, ela pode simplesmente decidir, eu vou pintar, ok? Vai precisar de material para pintar, certo? Vai à loja para comprar o material para pintar, certo? Vai ter problemas, ok? Porque a intensidade dela simplesmente estar, ok? Ser. Só chegou, ok? Então, principalmente se ela falar com alguém que a conhece, ainda pior. Porque se for uma pessoa que não a conheça muito bem, ela ainda vai mostrar o ascendente, disfarça um bocado. Mas se for uma pessoa que a conheça de alguma forma, ok? Sei lá, alguém que lhe vai emprestar o material para ela pintar, ou alguém que lhe vai oferecer o material para ela pintar, ou alguém que lhe vai vender, tanto faz, ok? Qualquer coisa assim do género. Vai haver confusão, de certeza, ok? Porque a intensidade daquela pessoa vai criar barreiras na outra pessoa, na pessoa que lhe está a dar o material, ok? A outra pessoa vai sentir tipo, isto aqui é muito forte, ok? Já está a ir contra, ela já está a sentir que há ali qualquer coisa estranha, ok? Ainda para mais, lembrem-se, intensidade, é uma pessoa que sente muito, ok? É uma pessoa que vê mais longe, às vezes até cria macaquinhos no sótão, não é? Vê coisas, vê intensidade, vê dificuldades, vê problemas, não é? Então, há sempre alguma coisa que vai tolir a demonstração da criatividade daquela pessoa, ok? Então ela vai para comprar o material e dizem-lhe que está esgotado e não está, levam-lhe mais dinheiro pelas coisas, não lhe dão, não lhe vendem, ok? Sei lá, estou a tentar lembrar-me de exemplos para vocês perceberem, ok? Isto já para não falar em coisas piores, começarem a dizer, como vais pintar? Tu não tens jeito nenhum para isto, não é? Uma porcaria, me dás uma para a caixa, vais agora... Estão a ver? Ou seja, é todo o género de limitação, manipulação, ok? Aliás, a própria criança pode ouvir isso desde pequena. Tu não tens jeito para nada, não percebes nada disto, criatividade passou-te ao lado, não é? Ela pode ouvir muitas vezes essas coisas. E porquê? Porque quando ela vai para fazer alguma coisa, ela vai com muita intensidade. Quando ela vai para mostrar a sua identidade, ela mostra com demasiada intensidade. E as pessoas, não é o padrão normal. Estou-me a lembrar, por exemplo, imagina aqueles artistas da música, do espetáculo, etc, etc, que logo desde pequenos, quando estão na escola, já vão para a escola com roupas esquisitas, não é? Toda a gente faz bullying com eles por causa das roupas esquisitas que eles têm, ok?
Claro que muitas vezes tem a ver com um aquário demasiado forte, ou etc. Mas às vezes também tem a ver com esta questão da identidade ser explosiva, ser intensa demais. E a pessoa não sabe como é que há, principalmente quando é nova, não sabe como é que há de manifestar aquilo. Então vai e explode aquela intensidade, sem ter a noção do que está a fazer. Okay? E obviamente que depois vai receber sabotagens, intrigas, invejas e ciúmes, os bullings, não é? Por parte dos outros. Okay? E a ideia aqui é a pessoa saber controlar, primeiro ter a noção de que tem este grande potencial e depois controlar esta energia toda. Aliás, a pessoa vai entendendo isso, ao longo da vida ela vai começando a ter essa noção de que não pode ser tão intensa, ok? Que a vida não pode ser vivida assim com tanta intensidade, ok? Reparem uma coisa interessante, mesmo até aqueles grandes artistas que nós vemos, agora estou-me a lembrar, por exemplo, o Freddie Mercury dos Queen, ok? Não sei qual é o signo dele, não conheço, mas tem muita energia escorpiónica, ok? E reparem, a vida dele, aquilo era um carrossel autêntico, não é? Pode ser festas, não é? Mas o teor das festas que ele se metia era mesmo aquela coisa da intensidade. Tanto que depois este género de pessoas até acaba por morrer com doenças venéreas, muitas vezes, tem a ver com escorpião, okay? Tem a ver com doenças sexuais e coisas assim no género, que foi muito ali aquela zona dos Queen, neste caso o Freddie Mercury, estou-me a lembrar também aquele português, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga, António Variações, exatamente, ok? Portanto, uma série deles que realmente estavam muito à frente, ok? Que eram muito intensos na maneira como mostravam a sua vida, mas principalmente eu acho que o Freddie Mercury é top nesse exemplo, não é? Que é aquela coisa da intensidade, de mostrar a sua identidade de uma forma muito exuberante, muito... nem é que fosse chamativa, porque não era propriamente chamativa, eles até nem queriam que fosse assim tão chamativo como isso, e os escorpiões, ou a energia escorpiónica, é assim, eles querem passar despercebidos, mas não conseguem, porque é uma bomba atómica imensa dentro deles, ok? E aquela coisa de... eles nem sequer precisam de fazer nada, basta chegar, ok? Principalmente quem os conhece, já os conhece muito intensamente, ok? Então a ideia é esta, é positivo, ok? Grande criatividade, excelente, maravilhosa criatividade, ok? Mas necessidade da pessoa saber controlar esta intensidade, controlar esta criatividade, para ele canalizar para questões corretas, para conseguir atrair para si boas situações e conseguir utilizar melhor e desenvolver melhor a sua criatividade, ok? Quando falamos em relação a projetos é a mesma coisa, mas quando falamos em relação a tempos livres, algum cuidado com as questões que sejam demasiado intensas também, e por exemplo estou-me a lembrar pode ser coisas mais radicais, mas isso para mim eu acho que o radical tem mais a ver com o carneiro, não tanto com o escorpião, mas dentro do radical as coisas assim mais obscuras, ok? Mas também pode ser mesmo a questão do ocultismo, ok? Aquele género de pessoas que nos seus tempos livres gostam de se dedicar a coisas do oculto, okay? E nem sempre são coisas muito boas, ok? Claro que eu não estou a dizer que toda a gente tenha um escorpião, um Plutão na casa assim que seja ligado com o oculto e que pegue coisas negativas, não é? Mas a tendência vai ser para isso, vai ser para pegar em coisas que estão escondidas, em sabedorias escondidas, em coisas que não são, que as outras pessoas não têm dificuldade em chegar lá e que muitas vezes até se afastam, mas que quem tem este bichinho do escorpião dentro de si vai lá beber, vai lá buscar aquilo, okay? Porque precisa daquilo para se sentir vivo, ok? Quando falamos em filhos, importante nós falarmos desta questão, porque é assim, quando nós falamos das energias kármicas principais ligadas com filhos, sabemos que vai dar sempre problemas, sempre, ok? Podem ser mais faceizinhos ou menos faceizinhos, mas que vai dar problemas, vai. Quando falávamos em Capricórnio, falávamos em demora, ok? Demora para engravidar, demora para dificuldades em termos de parto pesado, responsabilidade, etc. Um parto, a criança pode nascer tarde, okay? Dificuldades em educar a criança, demasiada rigorosa, etc, etc. Quando falamos em Escorpião, nós falamos também em dificuldades para engravidar, não é tanto a questão da demora, é a questão que pode ser mesmo dolorosa, ok? Por exemplo, eu estou-me a lembrar daquelas mulheres que fazem as inseminações artificiais para poder ter filhos, porque normalmente a coisa, naturalmente, pode haver dificuldades, ok? As mulheres que fazem as inseminações artificiais, aquilo é muito doloroso. Eu tive uma amiga que me contou mais ou menos e aquilo realmente não é mesmo nada fácil, mas elas passam por aquilo porque é mesmo
uma vontade muito grande de conseguir demonstrar a sua identidade, ok? Só às vezes sofrem horrores, mas para elas vale a pena, porque é o filho que elas vão ter, ok? É mostrar a sua identidade. O próprio parto pode ser bem complicado. Estão a ver aquela mãe que queria controlar tudo, queria ter tudo muito direitinho, e depois chega à última hora e sai o tiro pela culatra, não é? E não lhe sai nada daquilo que ela estava à espera. Então pode ter um parto difícil, okay? Com bastantes complicações, exatamente porque, lá está, é o quebrar do karma, não é? Reparem, se calhar é um parto que poderia ser igual a qualquer outro parto, mas não é, porque a intensidade daquela pessoa já está a chamar, já está a atrair aquelas situações para ela, ok? E às vezes até nem tem que ser, pode ser num filho e pode não ser no outro, pode ser no primeiro e não ser no segundo, pode ser no segundo e não ser no primeiro, pode ser no terceiro e não ser no primeiro nem no segundo, ok? Não tem que ser especificamente em todos. Há alguns mais kármicos, depois vai depender da maneira como os planetas estavam no momento do nascimento da criança, não é? E o que é que influenciou, o que é que a mãe precisou trabalhar mais, ou se já tinha trabalhado e ainda não trabalhou, okay? ou se levou com o primeiro para poder trabalhar, leva com o segundo para trabalhar mais ainda, ok? Então há sempre esta questão o próprio nascimento do filho é kármico e faz com que a mãe tenha que se proteger. Várias vezes eu já tive consultas com senhoras que tiveram os filhos e que me disseram que correu muito mal e que tinha a ver com macumbas que lhes tinham feito, ok? E que tinham a certeza absoluta porque eram aquele género de coisas que não cabia a ninguém, que se a gente dissesse que, imagina, tomaram 3 epidurais e não pegou, sei lá, o médico era para estar e depois ao tomar não esteve, aquelas coisas que a gente pensa que é completamente impossível de acontecer, pronto, elas acontecem-lhes. E elas depois vêm dizer, porque me rogaram uma praga, não sei o que mais. E quando eu olho para os mapas, normalmente o escorpião é fortíssimo. E significa que elas precisavam de desenvolver a sua criatividade, precisavam de canalizar aquela energia toda criativa que elas tiveram anteriormente para algo positivo e não estavam a fazer. Então, se não estavam a fazer, e atenção, porque não tinham consciência que o precisavam, aliás, não tinham consciência é um bocado relativo, porque todas elas tinham essa noção, só não estavam com medo de pôr em prática, ok? Tinham algum receio de levar isso avante, porque é grande demais, ok? A pessoa como ela não começa a ter consciência, mas começa a ter algum receio de pôr isso em prática, ok? Porque é tão potente, é tão grande, que se ela não tem assim ali alguma coisa que a sustente, que a ajude, que a empurre, é difícil. Por isso aqui, mais uma vez, eu acho que era muito importante a pessoa procurar ajuda de terapeutas, de pessoas que tenham mais a ver com o mundo do oculto e que de alguma forma possam auxiliar esta pessoa, ok? Porque eu costumo sempre dizer que se ela recebeu a macumba é porque ela era o aeroporto das macumbas. Ela tinha lá um aeroporto e as macumbas pousaram lá. Se ela não tivesse o aeroporto, as macumbas tinham passado ao lado, ok? Por isso, se a pessoa tem um aeroporto é porque ela está preparada para aquilo. E ela tem que limpar bem o aeroporto, tem que estar aqui super bonita, para quando cair lá a macumba, ela aproveitar aquilo num bom sentido e num sentido negativo, ok? Ela beber da energia negativa que lhe estão a dar e tornar-se cada vez mais forte, tipo o fênix, ok? Por isso é que se chama escorpião, por isso é que tem a ver com mudança, transformação. É as situações mais negras, mais difíceis, inclusive, de bruxarias e coisas com pinhas limitadas que as pessoas recebem, elas têm o potencial para dar a volta àquilo e para sair ainda mais fortes daquela magia que lhes puseram, ok? Faz-me lembrar uma rainha o tempo da Idade Média, não é? Que desde que a criança nasceu, desde que o suposto futuro rei nasceu, que lhe dava um pedacinho de veneno minúsculo todas as vezes que lhe dava de comer, para o corpo dele se habituar ao veneno, e depois quando ele cresceu, obviamente que tentaram matá-lo com veneno, porque isso era muito usual na altura, e ele não morreu, porque já estava habituado. Então é um bocado isto, é a pessoa conhecer o veneno, conhecer o antídoto e conseguir utilizar aquele antídoto não para anular o veneno, não, para fazer melhor ainda, para se tornar ainda melhor, ainda mais potente, ainda mais poderosa, porque estas são pessoas que são muito poderosas. Só que reparem, a nossa sociedade não nos ajuda muito neste sentido, não é? A nossa sociedade tolhe muito. Nós somos pessoas que crescemos, estudamos, temos um emprego, ganhamos dinheiro para pagar contas ao fim do mês. A nossa vidinha é isto. Trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho. Férias uma vez por ano. Ao longo dos nossos anos os anos vão passando e a gente não faz mais nada. Portanto, claro que estamos a mudar, mas estamos a mudar muito devagarinho, ok? E estas pessoas têm este escorpião muito forte, elas têm que entender que esta mudança é urgente na vida delas. Elas têm que fazer. E quanto mais problemas elas levarem em cima, quanto mais complicações, e principalmente ligada com estas questões das criancinhas, ok? A gestação, a conceição, a gestação, o parto, a educação, etc.
Tudo tem a ver com aprendizagens que a pessoa precisa de ter para poder seguir em frente. Porque mesmo quando nós estamos a falar em relação à educação da criança, ela já nasceu, foi difícil, a educação da criança também pode ser muito, muito complicada. Porque, tal e qual como eu dizia há bocado na casa 4, que a pessoa é titã e a família é titã, aqui neste caso a pessoa é titã e o filho ou a filha é titã, ok? Então vai haver choque de certeza absoluta, ok? A pessoa quer transformar e o filho também quer transformar. E muitas vezes saem os filhos de gancho, que é para nós termos que acordar para a vida e percebemos que temos que trabalhar aquela situação, que há energias dentro de nós, há criatividade dentro de nós, tem que sair cá para fora, tem que ser trabalhada, ok? E não só no lado do oculto, do ocultismo, mas também do próprio lado da criatividade, ok? Alguém que tem um talento muito grande para pintar, ou para dançar, ou para cantar, ou seja lá para o que for, ok? O lado artístico tem que ser posto em prática. Quando tem um escorpião, ela tem que utilizar aquilo, é aquela ferramenta da arte que a vai fazer conhecer-se melhor, que a vai fazer descobrir os seus potenciais, que a vai fazer tornar-se mais poderosa, mais potente. E, obviamente, que prevenir-se melhor contra qualquer outra situação negativa que lhe possa acontecer na vida. Por último, paixões, que também não é fácil, não é? Portanto, é uma pessoa que é muito intensa na maneira como vive as suas paixões. Faz muito lembrar o escorpião na casa 7, ok? Que é a casa dos relacionamentos amorosos sérios. Aqui é paixões, apenas namoros. Mas é esta intensidade que a pessoa coloca em cima do relacionamento, aquela coisa do és minha, não és de ninguém, ou és meu, não és de ninguém, aquela coisa mesmo... Ali causa as transformações. E depois vem, obviamente, que os ciúmes, principalmente os ciúmes, é muito usual, manipulações, as traições, pronto, tudo aquilo que possa ser mais negativo aparece aqui porque a pessoa está a levar o relacionamento com demasiada intensidade. Está a pôr muita energia em cima daquilo. E obviamente que vai receber de volta aquilo que ela está a colocar. Não é? Karma, ação, reação. Então há uma necessidade da pessoa perceber que tem que canalizar esta energia para outras coisas da sua vida. Aqui é um bocado mais ao contrário. Lembra-se que há bocado na casa 4 eu dizia que a pessoa que tinha que largar um bocado o trabalho, aliás, escorpião na casa 10, tinha que largar um bocado o trabalho e a intensidade do trabalho para poder também fazer outras coisas na sua vida. Aqui nós vamos dizer à pessoa para ela colocar a intensidade no trabalho, ok? Neste caso aqui, colocar a intensidade no resto das outras pessoas, não só em si, mas no mundo, na casa 11. Porque reparem, se o escorpião está na 5, o touro está na 11. A pessoa é tão transformadora, é tão intensa na sua transformação, que quando ela vai para o meio dos amigos, grupos e conhecimentos, são só aqueles que ela conhece, naquelas condições, com aquelas conversas e acabou. Porque ela sabe que se vai mais para além daquilo, vai dar barraca, ok? Porque ela tem uma intensidade imensa dentro dela, quando as pessoas começam a conhecê-la melhor, a coisa já não funciona lá muito bem, ok? Então, quando ela consegue canalizar um bocado desta intensidade de transformação e perceber que tem este potencial para cá para fora a transformação, o lado artístico, e começar a levar um pouco também dessa intensidade de transformação para conhecer outras pessoas, para se abrir, para conhecer pessoas que a possam ajudar a lidar com aquela capacidade fantástica que ela tem, ok? Mestres, pessoas que têm mais sabedoria do que ela, etc, etc, aí pode ser muito bom para ela conseguir depois equilibrar melhor, ok? E não estar tão intensa na sua identidade, ok? Agora vamos para o contrário. Vamos para o escorpião na casa 11, que é a casa dos amigos, grupos e conhecimentos. Então o que acontece aqui é o seguinte: esta pessoa, ela é muito intensa na maneira como lida com os amigos, grupos e conhecimentos. Ela vê o que é que não está bem, ela vê o que não está bem com as pessoas à volta dela, ela quer transformar, ela quer mudar, ok? E então, por exemplo, aquele género de pessoa que está a ter uma conversa com uma amiga, não é? A amiga está-lhe a contar o relacionamento que está a ter naquele momento e ela topa logo que o marido que está a trair, ou o namorado que está a trair, ou alguma coisa assim, qualquer género, ok? Obviamente que se ela é uma pessoa transformadora, que já viu que aquilo não está bem, a primeira coisa que ela vai dizer é: o teu namorado está a trair, ou o teu marido está a trair, ok? Pimba, já está. E esquece que a sua capacidade, a sua intensidade de transformação, a sua capacidade de transformação é demasiado para aquela pessoa. Ela está apaixonada. Ela está habituada àquele relacionamento, está habituada àquela situação. De repente, este género de transformação brusca na vida dela, obviamente que ela não vai gostar, não é? E provavelmente vai ficar chateada, vai cortar relações connosco, vai ser embora, já não quer mais falar connosco, ok? E se realmente aquilo acontecer, que é o mais normal que aconteça, vai dizer que a culpa foi nossa, ok? Então há uma necessidade da pessoa ter aqui um bocado de cuidado em relação à maneira como ela lida com as situações, ok? Porque depois o que ela vai dizer é: eu não fiz mal àquela pessoa, porque é que aquela pessoa me está a fazer mal a mim? Porque ela não tem a noção da intensidade que ela está a colocar nas pessoas que estão à sua volta. Ela não tem essa noção. Para ela aquilo é uma coisa normal, banal, então toda a gente não é assim. Não, não é.
É preciso a pessoa saber trazer ter consciência dessa intensidade e controlar um pouco a intensidade. E parar para pensar, vale a pena eu estar a desperdiçar o meu talento de transformação com isto? A pessoa está preparada? É a melhor altura? São as melhores palavras? É melhor para aqui este caminho? Ou será que eu tenho que me desviar para outra coisa que seja mais interessante para mim? E uma coisa que nós já aprendemos aqui neste curso, mas eu vou relembrar, que acho que devia relembrar em todas as vezes, mas lembrei-me agora, portanto vou relembrar agora neste momento, que é, a pessoa tem que se ocupar mais de saber porque é que ela atraiu para si uma amiga cujo o marido ou namorado está a trair. O que é que ela está a ver naquela pessoa, ok? Ela pode, por exemplo, dizer, porque esta minha amiga é uma tança, ok? Ok, então se esta minha amiga é uma tança, onde é que eu estou a precisar de ser mais tança na minha vida? Onde é que eu estou esperta demais? Onde é que eu estou intensa demais? Onde é que eu preciso de controlar a minha intensidade? Perceberam a ideia? Quem diz isto diz outra coisa qualquer. Okay? É só descrever a pessoa numa palavra negativa, daquilo que nós não gostamos, e tentar perceber o que é que nós temos que trabalhar em nós. Porque esta pessoa aproveitou-se de mim. É muito normal. Portanto, tudo que seja de mais negativo relacionado com amigos, traições, manipulações, aproveitamentos, etc, etc, normalíssimo, ok? Porque a pessoa tem aquela intensidade toda, ela não está a reparar que está a pôr aquela intensidade toda, obviamente que os outros vão repostar, não é? Ela não sabe porquê. E depois fica chateada com as questões, ok? Então, há aqui uma necessidade da pessoa perceber que se ela atraiu para ela aquela pessoa com aquela característica, é porque é aquela característica que ela está a precisar trabalhar na sua vida. Então, passa a ser uma aprendizagem e a pessoa permite-se viver as experiências, que muitas vezes não são experiências positivas, para a sua própria aprendizagem, para a sua própria transformação, para o seu próprio fortalecimento. E é aqui que ela vai conseguir estar mais equilibrada e vai conseguir não estar tão em conflito com os outros e em chatices com os outros, mas sim trazer a sua própria transformação. Touro na casa 5 necessita de transformar, necessita de descobrir talentos, principalmente talentos ligados com os 5 sentidos, ok? Necessita de deixar de estar tão na intensidade dos amigos, dos grupos e dos conhecimentos e vir mais para si. O que é que eu transformo em mim? O que é que eu quero fazer de movimentação para descobrir os meus talentos, para encontrar o meu potencial? Ok? Percebem a ideia? Porque o touro da casa 5 não se mexe, porque o outro está lá do outro lado, na casa 11, o escorpião, a fazer das suas. E obviamente que eu quero ficar aqui quietinho, que se eu vou para ali, ele ainda me vai dar cabo da vida. Ok? Então, se no outro lado, na área do 11, o escorpião estiver mais controladinho, obviamente que o 5 vai ter mais oportunidade de mostrar, de encontrar os seus talentos, de estar melhor. E claro que, mais uma vez, temos que falar noutras vidas, não é? Temos que dizer que a pessoa que tem um escorpião na casa 11 é uma pessoa que, noutras vidas, provavelmente deve ter sido líder de grupos, deve ter tido algum género de influência enorme em relação a pessoas à sua volta, mas utilizou mal essa energia, ok? Então agora não quer utilizar mal essa energia, mas está lá na mesma, então traz o tal do travão, a limitação, ok? A limitação com o escorpião tem a ver exatamente com a não ver a intensidade que está dentro de si, ok? E utiliza essa intensidade e depois é aquela célebre frase, eu não fiz mal a ninguém, porque é que estas pessoas me estão a fazer mal a mim? Okay? E há necessidade de ela ter a consciência de que sim, ela está a fazer alguma coisa. Não é mau do seu ponto de vista, mas no ponto de vista dos outros é. E por isso é que ela está a levar com aquelas sabotagens todas. E então o que é preciso? Em vez de transformar tanto fora, vamos transformar mais dentro. Em vez de repostarmos que as pessoas estão a nossa beira e acharmos que elas é que são os mais da fita e nós é que somos as vítimas, nós vamos olhar para elas e perceber o que é que eu tenho para aprender contigo. O que é que tu tens para me ensinar? O que é que eu posso transformar em mim para emitir uma vibração melhor, para estar mais consciente da minha vida e para ir aproveitando as experiências que o universo me está a dar para o meu próprio crescimento, para a minha própria evolução. Ok? Claro que não podemos esquecer aqui uma coisa importante, que é assim, a casa 11 é a casa da entrada dos valores. Ok? E se nós temos uma energia de... Calma, porque é a entrada dos valores? Porque quando nós conhecemos muitas pessoas e nos valorizamos perante elas, elas também nos valorizam, criam-nos oportunidades e lá está a entrada de valores na nossa vida, ok? Se nós temos um escorpião na maneira como nós nos valorizamos perante as outras pessoas, obviamente que a nossa valorização não vai ser lá grande coisa, não é? E as pessoas não nos vão valorizar muito porque eles vão achar que nós estamos a querer fazer transformações, ok? E lá estão eles a sentir a nossa energia da transformação que não gostam nada. Então, acham que nos vão valorizar? Não. Então a entrada de valores é boa na nossa vida? Não. Ok? Então, por isso é que é muito importante nós sabermos conter esta intensidade para que os outros nos valorizem, para que nós nos valorizemos em condições, para que os outros nos valorizem em condições, para que a entrada de valores na nossa vida possa ser maravilhosa, ok? Porque agora reparem uma coisa interessante. Imaginem aquele exemplo que eu estava a dar há bocado, daquela pessoa que tem uma amiga que estava a contar a vida pessoal e que a pessoa percebeu que o marido que estava a trair, ou o namorado, tanto faz, ok?
Imaginem que esta pessoa, em vez de estar aqui a chatear-se com aquela questão, okay, a perceber que não vai a lado nenhum, ela descobre que ela até tem muito jeito para psicóloga, monta um consultório e começa a atender pessoas, ok? Há uma mulher que lhe vai pagar para que ela a ouça. Vai-lhe pagar, não é de graça, ok? Para que ela a ouça. E essa mulher, que está interessada realmente em fazer mudanças na sua vida, porque percebeu que há uma coisa que não está bem, vai ouvir aquilo que nós, ou essa pessoa que tem um escorpião na casa 11, tem para dizer. E que se nós mesmo assim soubermos controlar a intensidade, nunca podemos esquecer que também mesmo a pessoa pode não estar a pagar, mas ela pode não estar preparada, ok? Então nós vamos preparando o terreno, nós vamos lhe dando as informações, nós vamos mostrando-lhe como é a vida dela, nós vamos lhe dizendo que o marido que a está a trair de uma forma mais simpática, ok? Neste caso aqui, provavelmente, vamos-lhe explicar que se o marido a está a trair é porque ela está a permitir que essa situação aconteça, porque ela não está a tomar conta dela própria, porque ela não está a dignificar-se, valorizar-se, etc, etc, ok? E ajudamos-la no sentido dela fazer um percurso na vida dela para que a situação do relacionamento melhore e muito, nós passamos a ser os ases da fita, ok? Nós deixamos de ser os mauzões da fita para ser os ases. Passa a ser uma boa maneira de utilizar a energia da transformação. Ainda ganhamos com isso. Podemos ficar milionários. Ok? Percebem a ideia? Então, é muito importante que nós tenhamos esta consciência. O lado positivo do escorpião nesta questão da identidade, na casa 5 está no potencial de criatividade, na casa 11 está no potencial de autotransformação. E com a autotransformação, a ajuda a quem quer ser transformado. Não é quem aparece na frente, é quem quer ser transformado. Okay? É preciso ter a consciência da necessidade de conter a intensidade, mais uma vez, aliás, a consciência de ter a intensidade e depois de conter essa intensidade, para depois começar a ver bons resultados. Okay? Quando a pessoa tem esta consciência e ela observa as experiências que vêm ter com ela, seja de pessoas tão próximas, seja dela própria, seja de pessoas que estão mais afastadas, como os amigos, grupos e conhecimentos, seja como for, se ela tiver essa consciência, com certeza que ela vai conseguir lidar melhor a sua energia e com certeza que ela vai ter muito melhores resultados na sua vida. Okay? Por isso é aproveitar as experiências para crescimento. Não é fazermos de vítimas e nós é que somos os maus da fita e coitadinhos, e os outros é que são os maus da fita e coitadinhos, e meu Deus, e a minha vida, e que desgraça, e E é o meu karma, é sempre a mesma coisa, nunca consigo ter amigos fiéis, é sempre a mesma coisa, os meus relacionamentos de namoro dão todos errado, ai, os meus filhos, é uma desgraça. Não. Consciência do potencial, boa utilização da capacidade de transformação e muda tudo à nossa volta. Ok? Faz sentido a explicação? Pronto, espero então que tenhas gostado desta aula. A seguir, vamos continuar a falar então sobre o nosso caro amigo, cara amiga, a energia da transformação. Até já!